Obrigada, gente. Boa tarde. Meu nome é Flávia Lima e vou apresentar aqui para vocês a Gabriela Biló, que é fotojornalista, vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura pelo livro A Verdade Vos Libertará. Tem um prêmio de fotografia da WordPress Photo, tem uma menção honrosa do Vladimir Herzog, foi 2 vezes vencedora do Prêmio Mulher Imprensa. Ela faz isso há 15 anos, começou a sua carreira no estado de São Paulo e está há 5 na Folha. Obrigada, Biló. Obrigada a você, é um prazer estar aqui com vocês. E o Scolese, que hoje é editor líder, muito chique, do Núcleo de Diversidade, Treinamento e Projetos Especiais da Folha. Ele que já está no jornal há 28 anos, foi repórter em São Paulo e em Brasília, editor de cotidiano e de política, é autor de 5 livros, entre eles Viagens com o Presidente, sobre a cobertura do Lula 1 e 2, e agora o recém-lançado 1461 Dias na Trincheira, que narra o dia a dia dele como editor de política em meio à pandemia e ao governo Bolsonaro. Obrigada, Scolese. Obrigado, Flávia, Biló. Agradecer à Folha, né, pela parceria aqui com a Feira do Livro. Agradecer a 451 e um agradecimento especial ao Paulo Werneck ali, estou vendo minha família aqui na frente também prestigiando, e um agradecimento especial também à Editora Autêntica, que acreditou no projeto do livro. É isso aí. Legal. Pessoal, antes de começar, vou avisar que no finalzinho a gente vai abrir para perguntas, portanto, vão aí formulando as de vocês, e que eu vou começar aqui com as minhas. Começo perguntando para os dois como era cobrir o poder antes do Bolsonaro e que grau de normalidade se readquire depois dele, ou não se readquire. Quer começar? Não, fica à vontade. Não, eu tive a oportunidade de trabalhar como repórter da Folha em Brasília durante o governo Lula 1 e 2. E antes de viver o que foi o governo Bolsonaro, eu tinha certeza que a gente estava no ápice do conflito naquela cobertura, né? Uma cobertura crítica da Folha o tempo inteiro e tensa em relação ao presidente, aos ministros, aos assessores de imprensa, com seguranças em relação à imprensa. Lembrando que foi uma fase, principalmente o governo Lula 1, que foi um governo, o Lula assume em 2003, a primeira entrevista coletiva que ele vai dar é meados de 2005, depois do escândalo do Mensalão, revelado pela Folha. Então, você já percebe uma relação conflituosa. Mas a gente não sabia o que estava por vir, né? Então, nada se compara ao que aconteceu depois na cobertura do governo Bolsonaro, em termos de ataque, né, ataques diretos do próprio presidente, uma tentativa de calar a imprensa, de censura, de esvaziar o poder da imprensa com corte de assinatura, com ameaça a anunciantes. Isso a gente nunca tinha vivido. Então, eu acho que quando acaba o governo Bolsonaro, qualquer presidente que viesse, a gente imaginava que voltaria a um clima de normalidade dentro de um acirramento crítico que sempre existiu, né? Então, resumiria assim. Bom, a minha trajetória na cobertura política é bem menos extensa do que a do Skol, né? O primeiro presidente que eu cobri foi Dilma. O final do Lula ainda não fotografava, assim. E, para mim, eu acho que, estando diariamente, né, e dentro das coberturas, acho que tem muito da relação presidencial com a imprensa, que é justamente isso. A imprensa está ali, né, como um quarto poder, e como um papel de fiscalizar esse poder, mas existia uma troca dentro da democracia, né? Então, que tinha alguns papéis estabelecidos, né? E acho que quando, no governo Bolsonaro, isso é bem rompido, né? É tratado como inimigo, a imprensa é inimiga, né? E, lógico, assim, a gente tem alguns episódios de hostilidade à imprensa, por exemplo, na prisão do Lula, que a imprensa foi muito hostilizada, que teve correr de ovo, de paulada, mas, assim, era um pico, né? Ali era um pico, o presidente sendo preso, ou as manifestações contra o impeachment. Eu lembro que, na época, eu trabalhava para o Estadão
e tinha uma coisa assim, mas você é da onde? Né? Então tinha uma... Mas era um momento tenso, né? Era um momento do impeachment, era um momento da prisão. Eram picos. Não era o período inteiro, né? Essa violência contra a imprensa. E acho que isso fica normal, passa a ser uma coisa diária durante o governo Bolsonaro. E é interessante porque no Verdade Vos Libertará tem uma foto que a gente faz uma intervenção com um recorte de um cartaz de junho de 2013, né, que é quando começa com as redes sociais, começam essa polarização política e extrema e violência, e tem justamente um cartaz que diz: não haverá retorno ao normal. E é premonitório, né, não houve. E eu destacaria um ponto assim bem simbólico e triste da cobertura política de Brasília, é no momento em que grandes veículos de imprensa, entre eles a Folha, são obrigados a abandonar a cobertura na portaria do Palácio da Alvorada, que era uma rotina, ir para a porta do Palácio da Alvorada, esperar a saída do presidente. Sempre foi assim, né? Os jornalistas sempre fizeram portaria, ficar na porta do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, para esperar o presidente, algum ministro sair para dar uma entrevista. E a imprensa, os veículos foram obrigados a abandonar essa cobertura por causa da falta de segurança diante das ameaças não verbais, né? As verbais eram diárias, mas a ameaça física, não havia segurança para que o trabalho da imprensa fosse feito na porta do Palácio da Alvorada. Eu acho que só vale ressaltar que foi um movimento, assim, eu que estava lá todos os dias de manhã, foi se intensificando a violência cada vez mais. Era assim, o presidente vinha, falava, incitava os apoiadores contra a gente, e assim, ali tinha uma divisão, mas depois que ele falava, todo mundo se misturava no estacionamento. Então, era ali que assim que ele saía, começavam as violências, e assim, de revirarem nosso material, assim, bem, de vir xingar e vir para cima, e fisicamente vir para cima. Então, começou a ficar insustentável, e ali, como jornalista ali no campo, foi muito interessante ver essa união dos veículos em falarem: não, nenhum de nós vai mais, porque se um fosse, o outro teria que ir. Então, foi interessante ver essa defesa do jornalismo e do jornalista e do profissional de imprensa nesse momento. Assim. Então, acho que é também um marco que em grandes momentos difíceis a gente também consegue ver beleza, né? Biló, falando um pouco agora do seu livro, O Juízo Final, você estava de folga no dia 8 de janeiro de 23, né, quando você viu pela televisão as primeiras imagens da invasão, né, da sede dos três poderes, e foi para lá. E o que você viu da forma, as imagens aí do seu livro. Você optou por começar a narrativa no dia 9, porém, né, o day after, quando as instituições começaram a responder ao dia 8. Por quê? Qual a razão? Justamente por isso, porque até o dia 8, a gente não tinha nenhum processo aberto para investigar de fato o golpe, voltado para isso. A gente tinha ali o cartão de vacinação falsificado do CID, das joias, outras investigações, mas sobre a tentativa de golpe, não. E no dia 8, até as 8 da noite do dia 8, a tentativa de golpe ainda estava em curso. Né? Foram nos últimos minutos, no final da noite do dia 8, que foi negociada a nossa democracia, né? Numa salinha no QG do Exército. Então, no dia 9, quando tem aquela terra arrasada, aquele clima de luto, né? Ali, de velório, as instituições falam: não, espera aí, isso aqui passou do limite, vamos começar um processo investigativo. E a questão é, se não fosse pelo dia 8, eu falo sempre isso, que o dia 8 é um dia muito precioso, porque se não fosse pelo dia 8, e por essa destruição que aconteceu na Praça dos Três Poderes, a gente não teria aberto esse processo investigativo e descoberto tudo que foi descoberto a partir dessa investigação. Então, a gente só tem a punição da tentativa de golpe no país por causa do dia 8. Então, a gente começa o livro no dia 9, porque o dia 9 é justamente sobre a trama golpista, né? Skol, o seu livro, que, na verdade, se concentra no governo Jair Bolsonaro... Termina, inclusive, no dia 8. Exato. Então, voltamos aí para o período anterior ao dia 8. Você detalha a hostilidade, né, do ex-presidente contra a imprensa, descreve como a redação precisou se adaptar a um fluxo caótico de informações. E, por meio de relatos que são profissionais, mas também muito pessoais,
você reflete sobre o método jornalístico, a saúde mental dos profissionais e a defesa da democracia. Vou começar perguntando o seguinte: você vasculhou 31 grupos, arquivos de WhatsApp para escrever o livro. Qual foi o critério de seleção? Eu achei isso corajoso, porque ele expõe ali um monte de gente, tá? Enfim, fofocas, colegas de redação. Spoiler. E aí o que eu queria saber é o seguinte: se havia registros que constrangiam colegas superiores ou o próprio jornal e que você decidiu não usar. Eu, quando decidi escrever o livro, Flávia, eu sabia que eu seria muito exposto, né? Inclusive, a decisão de escrever ou não o livro, eu demorei algum tempo para maturar, sabe? Porque o que a gente estava vivendo durante o governo Bolsonaro, eu achava que tinha que ser relatado de alguma forma, né? A pandemia, aquela hostilidade toda, aquele trabalho diferente, né? Uma redação inteira ir para o home office, não é qualquer hora que acontece. Então, eu achava que isso tinha que ser relatado. Mas a decisão de escrever o livro, eu sabia que eu ia ter que expor muita coisa. Então, eu tomei essa decisão, e a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu sabia que eu ia me expor, ia ter que contar, me abrir no livro e fazer isso. E quando você falou em 31 arquivos, né, de WhatsApp, isso daí foi um trabalho longo de mais de um ano que eu passei relendo todas as mensagens de WhatsApp daquele período. Isso dá mais de 1000 páginas, que eu passava o tempo ali lendo aquilo, chegava no trabalho e começava a ler aquilo no iPad. Era por dois objetivos. Primeiro, relembrar o que aconteceu, né, para não deixar nada passar, criar uma linha do tempo do que aconteceu, porque naquela época a gente não tinha aquela conversa tete a tete na redação. Então, tudo que aconteceu em 2020, 2021, está registrado no WhatsApp. E uma coisa que eu tomei muito cuidado era preservar o backup do WhatsApp, né? Então, não tive esse problema de perder, né? Senão o livro teria se perdido muita coisa. Então, o primeiro objetivo das mensagens foi criar a linha do tempo, de não esquecer de nada. Eu tinha a estrutura do livro pronta, mas eu precisava ter um pouco de vida, né, de clima da redação dentro do livro. E aí, o objetivo de citar alguns colegas e colocar algumas mensagens foi realmente de mostrar que o trabalho não é individual, muito longe disso, que é um trabalho coletivo, e eu queria apresentá-los dentro do livro, mostrar que é tudo feito em conjunto, que é todo mundo ali vivendo aquela adrenalina, falando palavrão, gritando, sofrendo junto. Então, foi esse o objetivo, de mostrar, apresentar essas pessoas como colegas do dia a dia ali do que foi aquele período. Legal, Biló. A tua obra combina imagens com documentos, né, oficiais para reconstituir a cronologia da trama golpista. Você evitou oferecer, nos textos, né, você evitou oferecer a sua perspectiva, enfim, a pessoal. O seu testemunho está nas imagens, né? Como foi escolher essas imagens? Eu acho que minha perspectiva pessoal fica muito clara nas fotos, né, porque é literalmente como eu olho o mundo. E no texto também, a partir do momento que eu escolho fazer o livro e que eu escolho os documentos que eu quero mostrar e que eu quero fazer esse livro um livro evidência. Então, fica muito claro o que eu penso sobre essa trama, né? O processo de escolha foi um pouco bem natural, porque eu decidi que ia fazer o livro antes dele existir, assim, né? Assim, obviamente, mas deixa eu explicar um pouco melhor. Enquanto eu fotografava, eu já sabia que eu faria um livro. Então, o jeito que eu fotografei já foi ilustrando as páginas da minha cabeça. Então, quando eu decido fazer um ensaio, por exemplo, eu penso, esse ensaio vai para o livro. Quando eu faço a última foto, que é o Bolsonaro preso, na verdade, agora contando aqui, né, para parte da equipe do jornal, eu avisei a editora antes de avisar a Folha. A gente tem a última foto do livro. Então, assim, porque eu entendia que aquilo tudo era um projeto de registro histórico e documentação histórica maior do que só o dia a dia, que era um momento histórico que precisava ser olhado e registrado dessa forma. Vou aproveitar esse gancho, já te dou a palavra, Skol. Você falou que a tua opinião está lá, né, no livro, e, ao mesmo tempo, você já disse que você não acredita em jornalismo isento, em jornalismo neutro.
né? O jornalismo tem um lado que é o interesse social, nas suas palavras. Essa declaração não abre um flanco para que a sua cobertura seja desqualificada por quem discorda dela? Olha, gente, quem acha que é um chá de comadre, porque é todo mundo da Folha, tá vendo que não é, né? As perguntas são cabeludas. Eu acho que quem quer descredibilizar o interesse social e a democracia, que esse é o meu viés. Eu defendo o interesse social e a democracia. E se defender isso é me descredibilizar, então estou sendo descredibilizada do jeito certo. Porque... Porque eu acho que essa é a nossa missão, sabe? Eu acho que nenhum jornalista vira jornalista sem ter isso dentro dele, assim. Eu só posso completar? Claro. Dentro do projeto editorial da Folha, diz claramente que a gente precisa ser crítico, né? A Folha faz um jornalismo crítico em quem está no poder. Então, seja o prefeito, o governador, qualquer presidente que estiver no cargo, vai ser um jornalismo crítico. Então, obviamente, quem está no poder vai ler aquilo não como um jornalismo isento, vai ler como um jornalismo de lado, quando, na verdade, você está sendo crítico. O que você tem que ter, ao ser crítico, é ter a sensibilidade e ter dentro do jornalismo, que é importante na Folha, você ter o contraponto. Você abrir o espaço para o contraditório. E isso está escrito em pedra na Folha. Então, você, mesmo sendo crítico, você tem que abrir ponto para um outro ponto de vista dentro do que está acontecendo. E, durante o governo Bolsonaro, a gente fez isso. Mesmo tendo um presidente contra as vacinas e tomando atitudes golpistas ao longo de 4 anos, você, mesmo assim, abrir espaço para o contraditório. Então, a gente chegou, talvez, no ápice do nosso projeto editorial, ao abrir espaço para o contraditório, mesmo diante disso. Mas tenho aqui também uma para vocês. Boa. No livro, você dá um exemplo de como essa cobertura é feita e como esse outro lado é importante, ao dizer, inclusive, que em quantidade de matérias, é importante publicar conteúdo abordando o governo e também a oposição. Isso faz sentido quando a gente fala de cobertura do governo Bolsonaro, diante de tudo que você mesmo descreve no livro? Faz sentido usar essa métrica, né, para cobrir Bolsonaro e qualquer outro governo? Você tem que abrir o espaço para a pessoa falar por que ela está fazendo aquilo. Mas, obviamente, numa cobertura, um presidente sabotando o processo de vacinação no meio da pandemia. O que seria um absurdo? Você vai procurar especialista que defenda isso? Não existe, né? Então, dentro desse aspecto, não vai ter um contraponto numa coisa como essa. Um presidente dizendo que não vai ter eleição se não tiver o voto impresso. Alguém vai defender isso? Não existe, né? Não tem como caçar um especialista. Desinformar aí, né? Desinformar. Mas não quer dizer que você não vai publicar o que o presidente está dizendo. O que o ministro dele está dizendo. O que o ministro da Saúde do governo Bolsonaro está dizendo em relação a isso? Você publica. É um registro histórico também, né? Você não teve receio, Skol, de se expor e de... Você me falou, né? Não teve receio nem de se expor e nem de expor colegas aí de profissão. Né? Os grupos de WhatsApp que você reproduz no livro mostram editores usando palavrões, ironias e julgamentos sobre o governo Bolsonaro. Isso não enfraquece o argumento, né, trazendo isso agora à mostra, né, isso não enfraquece o argumento de que a cobertura era equilibrada, abrindo espaço para reforçar acusações de parcialidade ou então de pouco profissionalismo? Não, acho que não. Eu expliquei um pouco essa questão da exposição, né, e da apresentação dos colegas ali. Eu acho que o livro ajuda, inclusive, a derrubar alguns mitos, algumas teorias conspiratórias que se criaram, e hoje ela se fortalece, né? Por isso que eu resolvi escrever o livro, porque eu sabia que, em algum tempo, a verdade começa a ser uma tentativa de desconstruir e de esquecer o que aconteceu. Então, o objetivo do livro foi justamente para deixar registrado o que foi aquele período. Porque hoje, como é um governo diferente, é o governo Lula, a gente apanha muito da esquerda hoje, né? E naquela época a esquerda se via a Folha como uma aliada na crítica ao Bolsonaro, né? Então eu acho que o livro ajuda a desfazer, mostra o clima da redação,
que, mesmo diante de uma situação crítica, uma situação caótica, de um governo que começava o dia com uma crise, meio-dia tinha outra, e às 6 da tarde era uma outra crise, o que eu quis mostrar no livro é que os jornalistas explodem nesse momento que você começa o dia com uma crise, meio-dia vem outra, aí vai vir um palavrão. Não é possível que já mudou a crise, que a gente vai entrar numa espiral aqui, mas a partir do momento que você desabafa, você zera o jogo e começa a fazer uma cobertura normal, né? Mas o livro mostra os bastidores. Meu Deus, não é possível que eu não vou ter um fim de semana de paz nessa vida, né? E não tinha mesmo, né? Já vamos falar aí da paz. Mas antes disso, eu queria fazer uma outra provocação. No geral, eu acho que o tom de vocês dois, né, das duas obras, é bastante elogioso, né, com relação ao trabalho da imprensa na cobertura do governo Bolsonaro. Né? Vocês estão, sobretudo Scolese, ressaltando bastante o quanto isso foi penoso, né, e o quanto houve de esforço para entregar um bom material ao leitor. Os relatos, de certa forma, e aí entra também o livro da Biló, eles são épicos, né? Eles colocam o nosso trabalho como algo heróico. Eu queria saber se é isso mesmo, né? Se foi esse mesmo o nosso papel nessa cobertura, e se não há nada que a gente poderia fazer de diferente. Olha, eu acho que a autocrítica sempre cabe, né? Não acho que jornalistas são os heróis. Eu acho que a gente teve aí os cientistas políticos, historiadores, todo mundo fazendo uma parte. Eu acho que, da minha parte, o meu livro retrata isso porque é o que eu fiz, né? Essa foi a minha parte. E eu, sinceramente, não acho que foi pouco, não, porque a gente estava na linha de frente, a gente tinha que digerir tudo aquilo, entender, filtrar e passar para as pessoas da forma mais relevante, mais contextualizada e mais informativa possível. E isso às custas da nossa saúde física e mental. Eu, por exemplo, eu peguei Covid trabalhando no Palácio do Planalto, porque não existia pandemia dentro do Palácio do Bolsonaro, né? Eu fiquei internada 10 dias precisando de oxigênio, numa época que as vacinas não existiam ainda, que já existiam, mas não tinham chegado. Então, em 3 dias, eu não sabia se ia viver ou morrer. Então, penso assim, o que dava mais para fazer, além de colocar a própria vida na frente da informação, no que as pessoas precisavam saber, de estar lá todo dia, naquele cercadinho, horas de pé, sendo insultada, sendo agredida fisicamente, verbalmente, ouvindo os maiores absurdos que vão contra tudo o porquê que eu sou jornalista, né? Então, assim, não acho que cabe, acho que sempre dá para fazer melhor. Toda vez que a gente pensa em qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente pensa, poxa, poderia ter posto mais sal nessa comida, poderia ter posto mais pimenta, sempre. Mas aí é engenheiro de obra pronta, né? Então, acho que hoje eu entendo eu acredito que eu e meus colegas, a gente fez o melhor que dava naquele momento. Não acho que somos os únicos heróis, mas acho que foi bem heróico, sim. Você, Skol, a gente vive dizendo que não é notícia, mas nesse gente caso gosta, né? somos notícia. Não- Fomos notícia. Então, resumindo aqui, dois aspectos, eu até anotei aqui para o que a gente teria feito diferente, né? Eu acho que a gente foi aprendendo a lidar, a cobrir o governo Bolsonaro com o avião andando já, no ar, né? Com o avião no ar. Porque a gente não estava acostumado com um executivo que propagava mentiras como uma forma de comunicação diária, né? Então, a imprensa teve que se adaptar e aprender nesse tipo de cobertura, e houve muitas discussões dentro da redação, no primeiro ano do governo, que ainda não tinha pandemia, que era como reagir a clara desinformação que era propagada pelo próprio presidente da República. A gente nunca tinha usado "presidente mente" num título de reportagem. Você lembra que a gente fez várias discussões? Eu sei disso. Eu era um ombudsman do jornal nessa época. Então, era um tema de discussão da ombudsman, e dentro eu como editor de política, a gente está vendo na nossa frente uma disseminação de uma mentira, e a gente vai publicar isso sem um contraponto. Então, uma coisa que a gente aprendeu na marra, ali no começo do governo, foi: se é mentira, vamos dizer claramente para o leitor.
Bolsonaro mente ao dizer isso e aquilo, né? Então, eu acho que se a gente tivesse que começar hoje um novo governo desse tipo, a gente já saberia lidar. E hoje, se o Lula mentir, a gente vai dizer claramente Lula mente. Não tem problema nenhum, né? Então, a gente aprendeu a lidar com isso. E em relação a esse tom épico, né, não está escrito isso no livro, né, nem heróico, nem épico, mas pode-se fazer essa leitura. Eu acho, Flávia, que o que a imprensa fez ao criar o consórcio de veículos de imprensa para divulgar os dados da pandemia, eu acho que foi um momento sensacional do jornalismo durante a pandemia. Para quem não lembra, o governo Bolsonaro começou a sabotar os dados da pandemia, começou a esconder os dados, a dificultar a transparência dos dados. Todo dia tinha uma coletiva de imprensa para divulgar os dados. Ele acabou com a coletiva, os dados eram divulgados por volta de 5, 6 horas da tarde. Ele colocou às 9 da noite para que não entrasse no Jornal Nacional, e ele riu disso. Ele riu, falou, agora não vai sair no Jornal Nacional. Então, beleza. Então, os diretores dos veículos de imprensa se reuniram e falaram, como que a gente vai reagir a isso? Criaram um consórcio, todo mundo se uniu para ter um número oficial divulgado todo dia, a hora que a gente quisesse, sem depender do governo. Então, aí o leitor que qualifique se foi heróico ou se não foi, mas foi necessário, foi uma prestação de serviço que a gente fez para a população. Queria voltar... Você quer falar, Bilô? Queria voltar ao home office, Scolese. Boa parte do livro se passa, em razão da pandemia, em casa, né? A gente estava em home office, e não na redação. O que eu quero saber é o seguinte, se o home office desorganizou a hierarquia da redação, ou se, ao contrário, ele tornou as relações mais transparentes, justamente por causa da exposição que os grupos de WhatsApp criaram. Enfim, só voltando, né? A gente, março de 2020, começa a pandemia, ninguém entende absolutamente o que estava por vir, e, de repente, vem a orientação do isolamento. Então, uma redação com 300 jornalistas tinha que trabalhar em casa, algo que a gente nunca tinha feito na vida, né? Então, foi toda uma mobilização, as pessoas pegando o computador, pegando mouse, teclado, cadeira, levando para casa, até a cadeira, porque a cadeira da cozinha, em 3 dias trabalhando em casa, dava dor nas costas, né? Então, a gente sobretudo para os de mais idade, eu tive que Scolese? adotar o anti-inflamatório na primeira semana do home office, né? Então, foi uma mobilização da TI, né, a tecnologia da Folha, instalando o software da VPN para que todo mundo pudesse conectar. Enfim, fechar um jornal de casa, cada um na sua casa, foi um desafio gigantesco, e isso eu trato muito no livro. E a comunicação do jornalista na redação é maravilhosa, porque você grita e a pessoa já entende o recado, faz isso, faz aquilo, se reúne, junta as cadeiras ali, 3, 4, já no meio de uma crise, já sabe o que fazer, né? Já cada um entende o olhar do outro, já sabe o que faz, as coisas vão acontecendo de forma dinâmica, e na pandemia não. Você de casa dependia basicamente do WhatsApp, né? Na redação a gente estava acostumado a usar o ramal, então qualquer pedido, qualquer informação, você discava o número do ramal, do editor, do chefe, do repórter, passava informação, e não tinha isso na pandemia. Então, o que aconteceu é que toda a comunicação de um jornal com 300 pessoas passou a ocorrer, num primeiro momento, dentro do WhatsApp. As coisas ficaram registradas, né, passavam a ficar registradas, então o que era pedido tinha que ser escrito, tinha menos telefone sem fio, talvez um pedido mal entendido, porque estava escrito, mas tudo você tinha que estar pronto para responder e digitar. Não bastava levantar o dedo e, vamos lá, tudo, um pedido para um repórter, uma resposta para a chefia, tudo que tinha que ser escrito, e escrito de uma forma consciente de que você tinha que medir as palavras para ver como que a pessoa do outro lado ia receber essa mensagem, no meio do caos, né? Dar uma ordem, fazer uma cobrança. Então, tudo eu tomava o cuidado de sempre
colocar algumas palavras mais gentis no início, oi, tudo bem e tal, e depois passar o recado para que fosse entendido de uma forma mais... Sem entrar na questão da pandemia, né? Porque as pessoas em casa, cada um preocupado com o seu familiar, com o vírus espalhado, isso deixava tudo mais tenso. Falando um pouco, então, de saúde mental, você falou da pandemia, enfim, estava todo mundo em casa, trabalhando loucamente, em meio ao governo Bolsonaro e à pandemia. Queria que você falasse um pouco, Biló, como foi, em termos de saúde mental, fazer essas imagens, né? Tanto do primeiro governo Bolsonaro, quanto agora do golpe, né, da depredação dos 3 poderes em Brasília, quer dizer, agora, 23. Enfim, como foi isso? Como você lidou com isso? Olha, eu acho que tem o processo todo, assim, como qualquer trauma, a gente só às vezes percebe depois, né? Então, acho que naquele momento de crise, foram 4 anos de crise, eu só fui, porque não tinha outra escolha a não ser ir. Mas nesse processo, assim, minha saúde mental deteriorou bastante. Eu engordei 30 quilos, tenho compulsão alimentar, então foi muito difícil para mim. Era difícil me organizar mentalmente. Então foi difícil. Depois que passou, é que acontece, não existe retorno ao normal, né? A gente continuou levando porrada, assim. Mas deu para esfriar um pouco, entender o que ia acontecer e reagrupar, né? Então acho que muita terapia, assim, bastante exercício físico, beber bastante água e tentar dormir bem, sabe? Assim, não tem muito segredo, né? Então, mas foi difícil, assim, porque minha família é aqui de São Paulo, eu tinha acabado, eu mudei para Brasília 6 meses antes da pandemia estourar. Então, assim, eu estava começando uma vida longe da minha família, com poucos amigos ainda, então foi muito difícil, assim, então, especialmente, imagina, eu não vi minha irmã, minha mãe, ai, estou chorando, eu não posso falar muito. Eu não vi minha mãe e minha irmã, assim, por 8 meses, assim, sabe? E aí, voltar a ver minha família, entender o baque neles, assim, por exemplo, ver minha mãe envelhecendo, porque você fica muito tempo sem ver, você dá um choque. Então, eu lembro a primeira vez que eu vi minha mãe, depois da pandemia, quando podia visitar, que ela estava de bengala. Minha mãe está de bengala? Meu Deus, o que aconteceu? E os cabelos branquinhos, assim. Então, perceber o peso da pandemia na saúde da minha mãe, que é idosa, sabe? Assim, então, isso, para mim, foi difícil. Você escreve uma carta muito bonita para ela no primeiro livro, muito linda. Obrigada. Vou engatar aqui e perguntar se houve mesmo um recorte de gênero nessa cobertura, quer dizer, se as mulheres efetivamente foram tratadas de pior, né, por um governo misógino, né, e machista. Como é que você vê isso? Não, com certeza. Eu acho que, assim, no jornalismo em geral, quando a gente vê ataque a jornalistas, sempre são as jornalistas mulheres que são as primeiras a serem atacadas, que as violências são mais fortes, né? Então, não só no governo Bolsonaro, mas ainda assim, quando acontecem, ainda assim ecoa dessa forma, porque os ataques continuam, embora Bolsonaro não esteja mais no poder, né? Então, isso é um recorte. E no fotojornalismo, assim, amplamente masculino, né? Então, assim, em Brasília, por exemplo, você parar para pensar, que cobrem diariamente nos veículos, somos mais ou menos em uns 15 fotógrafos. Quantas mulheres? Eu. Então, assim, só tem... No fotojornalismo, né? Nas assessorias tem bastante fotojornalista e tal, mas nos veículos de imprensa eu sou a única mulher em Brasília. Então, assim, tudo isso você vira foco, você fica marcada, você é sempre o principal alvo, você é sempre a que incomoda mais, a sua existência incomoda, né? Então, acho que no jornalismo em geral, ainda hoje, não só no governo Bolsonaro, as mulheres jornalistas são sempre os primeiros alvos, né? Skol, você descreve o seu próprio esgotamento, né, no livro. Um trecho, como que eu posso dizer, bonitinho, mas triste. Né? Você fala que seu filho, que tinha 4 ou 5 anos à época, né, pedia para que o Bolsonaro deixasse você tomar café em casa, né? Ele achava que o Bolsonaro era o meu chefe. Exato. E você revela ali, entre outras coisas, né, que você não conseguiu aproveitar as férias que você tirou no período, que você levava o celular para o chuveiro para não perder alerta de notícia, que você mantinha o laptop, o tablet e o celular enquanto você cozinhava.
Mas em nenhum momento você questiona esse modo de trabalhar. O que eu quero saber é o seguinte, é isso que a Folha espera dos seus jornalistas? Não, né? Não, quando eu fui escalado para ser... Eu fui convidado para ser editor de política, eu era editor de Cotidiano, que é a cobertura de cidades da Folha. Já tinha sido um período bem puxado, o editor de Cotidiano cuida basicamente da cobertura de segurança pública, educação, saúde e da Prefeitura de São Paulo, né? Já tinha sido puxado porque eu peguei o período Haddad prefeito e Dória prefeito, então já tinha exigido muito. E quando chega final de 2018, Bolsonaro já eleito, eu sou chamado pelo Sérgio Dávila, o diretor de redação da Folha, ele me convida para ser editor de política às vésperas de começar o governo Bolsonaro. Então, eu já sabia que não ia ser fácil, que eu ia ter que me preparar para esse momento, que eu vinha com uma experiência acumulada de reportagem e edição forte, né, criado uma casca dentro do jornal, justamente para esse período, e sabia que ia ser a cobertura da minha vida, o trabalho da minha vida. Então, eu estava preparado e motivado para isso. Só não sabia que ia ser desse jeito, né? Que havia pandemia, tudo mais. Então, essa questão de buscar fugas para você cuidar da sua saúde mental, relembrando, Flávia, que a saúde mental era um tema que não existia no jornal, né? Não existia o tema da saúde mental. E, infelizmente, ou felizmente, a gente foi forçado a transformar isso num tema da redação. Primeiramente com seminários, conversas internas, cursos sobre saúde mental, isso a partir da pandemia, né, dos relatos preocupantes que estavam chegando da casa dos jornalistas, repórteres, editores e tudo mais. O jornal contrata uma psicóloga para ficar à disposição dos jornalistas, sempre em sigilo, obviamente, né, da casa dela. Ninguém sabia quem passava por essas consultas. Eu me inscrevi e passei, nunca tinha feito terapia. E fiz, e foi super importante. E ela me falava que você precisa buscar algumas fugas durante o dia, porque era trabalho das 7 da manhã às 11 da noite todo dia, né? Então, não tinha trégua. E eu tinha que buscar algumas fugas ao longo do dia. E as fugas seriam, uma delas, tentar cozinhar um pouco, que eu gosto, mas eu não conseguiria fazer isso longe de saber o que estava acontecendo. Então, eu criei algumas artimanhas. Minha esposa está aqui, fica brava comigo por causa disso, né? Você é louco, tal. Mas eu deixava a Globo News ligada na cozinha, um celular aberto com as mensagens da Folha e o computador com os e-mails. Então, eu sabia tudo o que estava acontecendo. Essa era a sua fuga? A minha fuga era essa, porque eu podia preparar o jantar com muita tranquilidade, sabendo com o domínio do que estava ao meu lado. Assim como eu levava o celular para o chuveiro, não embaixo d'água, mas uma visão distante, para eu poder tomar um banho tranquilo. Se eu ficasse 10 minutos no banho sem saber o que estava acontecendo, eu não conseguia fazer isso. Eu ia tomar em 5 minutos. Então, era isso. É uma fuga, fiz e não me arrependo, mas não é o ideal, não aconselho a ninguém fazer isso. Vou te provocar mais um pouco. Eu vou provocar os dois. Você diz, Scolésia, no seu livro, que em meio à cobertura do governo Bolsonaro e da pandemia, a Folha pouco aliviava em seus procedimentos de controles internos. Na sua avaliação, faltou realmente alívio ou procedimentos e controles internos é um eufemismo que você usa para cobranças injustas? Essa aí é mais tranquila, porque o que a gente estava vivendo, o noticiário não deu trégua a nenhum momento, né? E a população dependia do trabalho da imprensa naquele momento, muito, né? Entre pandemia e o que acontecia no governo. Então, o noticiário não dava trégua, e ninguém queria parar de cobrir aquilo, porque era uma notícia gigantesca, né, para todo mundo, para os repórteres que estavam vivendo, para os editores, para o jornal. Nunca se leu tanto como naquela época, né, que a gente teve de explosão de audiência. Todo mundo procurava o jornalismo como um refúgio, como uma retaguarda do que estava acontecendo. Então, eu acho que é isso, que de forma resumida, né? Mas, como eu falei, teve alguns avanços. Eu lembro que, na abertura da nossa reunião geral da Folha de 2022, eu lembro porque foi gravada e eu revi essa reunião geral
para escrever o livro. Na abertura da reunião geral da redação, prioridades para 2022, eleição e saúde mental da redação. Então, acho que ali era um sinal de que todo mundo tinha que tirar um pouco o pé para cuidar das pessoas, né? Biló, e você se sentiu injustificadamente cobrada, ou, para não fulanizar, você sentiu a redação em algum momento cobrada de maneira injustificada durante esse período? Na Folha, nunca. Assim, tem uma relação muito bacana com a Folha, não posso reclamar. A equipe é muito, muito tranquila, assim, tem uma relação de confiança muito grande, assim. Então, para quem, assim, ilustrar mais ou menos como é meu dia, todo dia de manhã, tem a chefia de Brasília e tem a chefia de São Paulo, né? Tem essas duas chefias. A chefia de Brasília nem fala comigo e com o Pedro Ladeira, que é minha dupla. Eles sabem que a gente vai fazer o que precisa ser feito. Quase ninguém pede para a gente. O Tatal, que é o editor de fotografia, ele pergunta para mim e para o Pedro Ladeira de manhã: o que vocês vão fazer hoje? E o que na avaliação de vocês é interessante? E aí tem a reunião e ele fala: olha, aqui cantaram isso, né? Colocaram que isso vai acontecer. Isso está na programação de vocês? Vocês acham que isso vale a pena? Vocês acham que isso dá foto? E é sempre na nossa avaliação. Então, existe... Lógico, às vezes a gente erra, às vezes o jornal quer alguma coisa que a gente avaliou errado, acontece. Mas existe uma relação de confiança muito grande dentro dos profissionais de que as chefias acreditam que aqueles profissionais estão comprometidos e vão fazer o que precisa ser feito. Então, nunca fui cobrada, assim... Nunca fui cobrada pela Folha do porquê você não fez isso poderia ter sido melhor. É sempre assim, se eu não entreguei o melhor, é porque não deu, porque falta de dedicação e tentativa não existe corpo mole, sabe? Existe muita confiança. Então, dentro da Folha, eu não posso reclamar. Assim, a relação é muito, muito boa e muito, muito equilibrada. Vou aproveitar, então, e te fazer uma cobrança. Em janeiro de 2023... 10 dias depois do 8 de janeiro, da depredação em Brasília, foi publicada na capa da Folha uma foto de múltipla exposição do Lula atrás de um vidro estilhaçado. A foto é sua. Você respondeu, à época, que fotojornalismo é arte e que arte pode incomodar. Mas a imagem que foi para a capa do jornal, ela não foi para uma exposição, e acabou por confundir alguns leitores da Folha. Você mantém a sua posição? Eu acho que pode ser arte, né? Não é arte, pode ser arte. Pode ser arte, depende da sua intenção, né? Eu acho que muitos fotojornalistas são artistas e muitos não são, depende do que você acredita, né? A arte é intencional, não existe arte acidental. Você joga uma tinta na parede, pode ser arte ou não, depende da sua intenção, depende do conceito, de como você pensa isso. Agora, isso aí foi assim... eu acredito que aquela foto é uma foto muito boa. Ela não é um dos meus melhores trabalhos, mas eu acho uma excelente foto. Eu acho que ela retrata muito bem o período. E é isso, fotojornalismo é futurologia. E aquela foto, hoje, quando a gente olha, que a gente pensa em tudo que aconteceu naquele momento, do plano do punhal verde e amarelo, que o Lula tinha um plano de assassinato em curso, ela nunca foi tão atual e tão precisa. Ela é uma foto que retrata a violência. E eu acho que quando as pessoas, naquele momento, que estavam sensíveis e viram uma foto que retrata a violência, reagiram a isso. E eu não acho isso ruim. Eu acho que o dia que a gente vê uma foto que retrata a violência e ninguém sentir nada, eu acho que a gente perdeu a humanidade aí. Então, tá tudo bem as pessoas reagirem mal, sabe? Agora... A questão que eu acho que pegou ali foi que muita gente disse que não era fotojornalismo por ser uma múltipla exposição. Vale explicar o que é, né? Para quem não sabe... Que eu vou explicar. A múltipla exposição é uma técnica muito antiga na fotografia e no fotojornalismo político também, que é como se você não girasse o filme e você faz dois frames, duas fotos no mesmo frame. Então, é como se você batesse 2 vezes o filme. E isso existe, é um recurso que existe nas câmeras digitais. A gente não tem mais filme, mas ainda existe. É uma função que você coloca na câmera, nas câmeras profissionais,
que você não gira o filme. Então, é uma foto difícil de fazer, porque você tem que calcular a exposição, são várias fotos para você acertar direitinho a composição. Tá? Eu fiz umas 4 ou 5 até conseguir encaixar os elementos. E existe uma regra no fotojornalismo, quando você publica uma foto assim, que é, isso tem que estar especificado na legenda. E estava, na capa da Folha estava, foto feita com múltipla exposição. Se o leitor não entendeu, talvez a gente deveria ter recapitulado, ou não sei como funciona isso, porque para mim, que sou fotojornalista, é óbvio que é o que é, mas realmente somos comunicadores, então talvez falhou aí na comunicação do que é múltipla exposição. E a partir do momento que as pessoas chamam de montagem essa foto, é uma narrativa, né? Quando você chama uma ocupação de invasão, você escolhe uma palavra por uma narrativa. Você tem um interesse político atrás. Quando você chama essa foto de montagem, que é o que aconteceu, o interesse é desqualificar, porque quando você chama de montagem, você quer dizer que foi feita no pós, que é uma foto que não deveria estar ali, que ela não tem o direito de estar ali. E ela não é uma montagem, ela é uma múltipla exposição, ela tem um arquivo único, né? E aí é uma questão que eu acho que a Folha errou na capa, porque eu acho que é uma foto muito icônica para ser dada em 4 colunas. Deveria ter rasgado 6, na minha opinião. Skol, vou falar um pouco agora da tua trajetória. Você está na Folha desde 98, né, e passou por quase todas as funções do jornal antes de chegar à editoria de política. Para vocês saberem, o Scolese foi antes disso, né, ele foi tesoureiro da Gaviões da Fiel. Estou no sofá verde. Trabalhou também em livraria antes de chegar à Folha. Mas não é esse, ou não era esse, melhor dizendo, né, o perfil de quem entrava na Folha, né, de um repórter da Folha. Eu quero saber se isso tornou o seu caminho mais difícil dentro do jornal e que diferenciais essa origem fora do tradicional e que hoje, gente, eu tenho muito orgulho de falar que existem muitas outras pessoas na Folha com esse perfil diferenciado, o que não existia antes. Eu quero saber o que isso traz de diferencial no trato com outros jornalistas, com as fontes e no ofício propriamente dito. Quando eu ocupei essa função na torcida, eu era estudante de jornalismo já, né? E lá eu tive a felicidade de conhecer um saudoso amigo, Thomas, que na época ele era uma espécie de office boy dentro da redação. Ele trabalhava na editoria de economia e não queria saber de jornalismo. Ele queria fazer veterinária. E ele me falou, eu vou sair da Folha, trabalho dentro da redação. Ele sabia que eu fazia jornalismo, era meu colega, e falou, você não quer entrar no meu lugar? Eu falei, quero, mas ele falou, olha, é dentro da redação, mas não é para atuar como repórter. E eu topei, foi como eu entrei na Folha, foi o jeito que eu consegui entrar na Folha. Ninguém sabia ali que do meu outro lado, naquele momento, né? Eu deixei me consolidar primeiro, para depois soltar as asinhas corintianas na redação. Mas é isso, acho que teve pouca influência. O bom da convivência fora ali é para você conviver com gente de todas as classes sociais diferentes. Isso é muito bom na sua vida, não só para jornalista, né? Então, conviver com outras realidades é muito legal. E, como livraria, atender o público, né? Eu trabalhava como atendente da livraria Saraiva, a Mega Store do Shopping Eldorado, que nem existe mais, né? Mas o melhor de trabalhar na livraria Saraiva foi que eu encontrei minha esposa lá, conheci a minha esposa lá. Isso foi o grande presente, que eu ganhei. Além de toque, quando eu vejo essas exposições nos estandes, já dá um toque de querer arrumar os livros do jeito correto, girar. Tem um jeito certo de colocar os livros. Muito bem. A gente está caminhando aqui para o final. Queria tentar fazer mais 2 perguntas para os dois responderem. Falar de atualidades, né? A candidatura de Flávio Bolsonaro, a despeito dos últimos acontecimentos, se mantém bastante competitiva, né? O que parece. O que eu quero saber de vocês é se o manual para cobrir o pai é o mesmo para cobrir o filho.
e o que os livros de vocês ensinaram sobre cobrir o que vem a seguir. Olha, eu acho que tem algumas coisas, como o Skoll falou, que a gente aprendeu nesse processo, que eu acho que precisam ser aplicados. Um deles é sempre grave tudo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu, que antes, assim, gravava, mas não com, assim, precisa tudo ser gravado. Eu acho que tem isso que foi herdado, né? Porque é o tempo todo, a gente vê nas entrevistas por exemplo, do Intercept agora, né, que fala que foi de um jeito, não foi. Então, para a própria proteção, né, que é uma coisa que é uma loucura, mas para a proteção do jornalista a gente precisa gravar. Então, acho que tem... E, às vezes, desculpa, Biló, rapidinho, só para o leitor isso não é claro, né? Ele, a partir do que a gente escreve, e quando isso envolve fontes que não são nominadas, ele fica tenso ali, né? E fala, não, esse repórter está inventando. Mas, como você falou, é importante que tudo esteja documentado, né, para nos amparar depois. E eu acho que, retornando à primeira pergunta, não houve retorno ao normal. E eu entendo que a gente está num período um pouco mais estável democraticamente, por causa da recente batalha pela democracia que a gente acabou de passar, a condenação dos golpistas, mas que não é um jogo ganho, que é isso, que a gente tem que continuar alerta. Do contrário, a nossa democracia está sempre em risco, é uma constante vigilância, né? Esse é o preço da democracia, é a constante vigilância. Então, acho que nessas eleições, eu acho que a gente tem aí a inteligência artificial, o jogo de fake news, em que o jornalismo cada vez mais se torna muito relevante nesse momento. Então, muitas coisas... Você viu isso que o Flávio falou? Eu abro a Folha, falou isso, sabe? Então, assim, dos dois lados. Você viu isso que o Lula falou? Falou isso. Então, eu sempre vou às fontes, né? Então, acho que o jornalismo, nesse momento, continua brilhando, né? E acho que temos esse aprendizado, que não haverá o retorno ao normal, mas que é uma coisa que a gente aprendeu que não dá para ter a guarda baixa. Só complementando, eu acho que o próprio Bolsonaro, depois de deixar a presidência, Flávia, ele fez meia-culpa de duas coisas ali, que eu acho que, independente se Flávio for eleito, a gente não vai viver a mesma situação. Ele sabe que ele perdeu a eleição por uma margem mínima. Talvez, se ele tivesse tomado a vacina, ele não perderia a eleição. Talvez nem tivesse disputa, né? O Lula talvez nem fosse candidato, era um presidente candidato à reeleição. Eu acho que esse tipo de comportamento ele e a família aprenderam. E a relação de conflito com os outros poderes o tempo inteiro, né, que não faz bem para quem está no executivo, que você está meio que se sabotando ali durante a gestão, né? Talvez o Flávio, se for eleito, vai ter essa sabedoria para não ter uma crise diária que não é ruim para o próprio governo. E a própria, né, democracia, né? Sim. Porque negociar a democracia não deu bom, né? Porque quem sabe se Bolsonaro não tivesse tornado inelegível e não tivesse preso, poderia concorrer, quem sabe ganharia do Lula, né? Então, assim, em outro contexto, então, assim, não valeu a pena. Né? Assim, eu acho que a discussão, por exemplo, a gente vai ter uma eleição que não vamos discutir urna eletrônica de novo, né? Pelo jeito, né? Espero que não. Será? É isso. Eu vou para a minha última pergunta, então, gente. Vocês dois produziram obras sobre um período que ainda divide o país ao meio. Há brasileiros que leram ou leriam os livros de vocês e veriam uma denúncia corajosa, e há brasileiros que vão ler ou que leriam e veriam uma militância disfarçada de jornalismo. Essa divisão de leitura é um problema dos livros, é um problema do jornalismo ou é um problema do Brasil? Eu acho que é das redes sociais e do algoritmo. Eu acho que é uma polarização em que você endeusa políticos, né, que você tem seus políticos de estimação, e não importa o quanto que fatos sejam te apresentados, que você se recusa a enxergar. Então, é uma pena, né, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu acho muito bom, e eu acho que o que faz a gente crescer como sociedade é, no meio de uma discussão, você virar e falar, nossa, você tem razão, eu não tinha pensado por esse lado, nossa, eu não sabia disso, essa é uma peça de conhecimento que eu não tinha, e essa peça de conhecimento me faz mudar de ideia. Eu acho que a gente vai perdendo isso, né? Mas, ainda assim, são essas pessoas que mudam de ideia que definem a eleição.
porque, do contrário, você está falando para as bolhas, né? E é uma minoria, né? É uma minoria. Hoje é uma minoria. E o próprio leitor da Folha, né? A gente está falando hoje de 800 mil assinantes e mais pessoas que conseguem ler ali, 30 milhões de usuários ali por mês. O jornalismo tem que ter o pé no chão também de que não vai mudar o mundo, né? Você tem que escrever e trabalhar para o seu leitor, para quem paga o seu salário, enfim, fazer um jornalismo sério, tudo, porque a crítica ela vai vir dos dois lados. A gente percebe hoje nas reportagens que a gente publica na Folha, né? Nas fotos que você publica. Quando vai ler os comentários de rede social, se é uma matéria crítica ao governo Lula, você vai ter elogios de gente da direita e críticas de quem é pró-governo. E, ao contrário, também. E, quando mudar o governo, vai acontecer a mesma coisa. Então, não tem como agradar todo mundo, né? Você tem que fazer o jornalismo crítico, independente de quem esteja no governo. Vou só contar uma história interessante. Passaram-se esses 4 anos, né, de governo Bolsonaro, enfim. Já corri no sindicato, quando o Lula estava preso, já me escondi, já tive que tirar adesivo do jornal, para não dizer que eu era da imprensa, no meio da esquerda. E já corri da direita também, já sofri ameaça de morte dos dois lados. E aí, a gente cobre os 4 anos de governo e tem a posse do Lula, né? E aí, assim, a posse é uma cobertura muito extensa e muito trabalhosa para toda a redação. Então, a gente começa a cobertura às 4 da manhã e vai fazer a primeira foto às 4 da tarde. São 12 horas esperando uma foto. E quando a gente entra na esplanada para se posicionar, para fazer as fotos, e assim, cada fotógrafo fica num ponto que a gente não pode transitar, então é bem maçante. Quando a gente entra, a fila de fotógrafos entra na esplanada, no meu caso, eu estava indo para o parlatório, que era meu posicionamento, entra assim, uma fila, sei lá, uns 20 fotógrafos, né, para se posicionar. Quando a gente aparece com as câmeras, uma galera assim que estava na frente, imprensa, viva a imprensa! A gente olhou um para o outro e falou assim, vamos aproveitar? São só esses 5 minutos. Os próximos 4 anos não vai ter nada disso. Logo, né? Vai acabar logo. Assim que ele assinar aquele documento, a gente é o inimigo de novo. Então é isso. Assim. É isso aí, tá tudo bem. Obrigada, gente. Obrigada pela conversa. A gente vai passar umas imagens aqui da Biló. Pessoal, ele está ali. Ele. Não sei, de repente deixa rolando. Eu não tenho como ver aqui, né? Ah, tá. Mas está muito pequenininho, né? Ah, é? Ah, então tá. Então, aqui é um ensaio rápido. Vou levantar aqui porque eu não estou vendo direito. Vou passar bem rápido, porque a gente já está com o tempo estourado, senão não tem tempo para as perguntas. Aqui é um ensaio rápido que eu fiz, que eu trabalhei nele bastante no livro também. Tem algumas outras fotos que estão no Verdade, que se chama Como Sobrevivem as Democracias. Né? Então, peraí, volta. Então, essa aqui são essas 2 últimas semanas do governo Bolsonaro, que eu fiz um ensaio para a Folha, para justamente contar como seria as últimas semanas dele, finais ou não, né? Antes, foi entre o primeiro e o segundo turno. E, no final, depois, com as investigações, a gente descobre que é justamente nesse período que o ponto mais agudo da trama golpista está sendo feita, né? Que a minuta golpista está sendo reescrita a ponto de ter, sei lá, acho que foram, não vou lembrar o número exato, foram 11 versões da minuta golpista, e é nesse momento que ele está sendo reescrito. Então, a gente vai registrando o clima, e é muito interessante como a gente pega no ar, e depois, com os eventos que foram se revelando, fala assim, nossa, que interessante, então já estava tudo ali. Porque tinha uma percepção esquisita, mas ainda não tinha nome para isso. Né? Então, pode passar para a próxima. Essa aqui também foi uma capa da Folha, né, que é o caixão. É o dia que ele faz o pronunciamento sem reconhecer a derrota, né, que é o Ciro que faz o pronunciamento de transição, e só mais 72 horas, né, e tal. Pode passar para o próximo. E aí é o 8 de janeiro, que essa é a foto que, no final, o tempo todo que eu estava lá, eu decidi não transmitir fotos em tempo real, porque eu achei que eu ia parecer muito profissional e isso poderia colocar minha integridade física em risco. Então, essa foi a única foto que eu falei, bom, tentaram pegar minha câmera e meu cartão de memória algumas vezes. Né? Então, eu pensei, se eu tiver que salvar uma foto, vai ser essa, porque eu sei que essa é uma boa foto. E aí eu tirei o celular para mandar essa foto, que acabou também sendo a capa do jornal,
E aí, nesse momento que eu percebo que eu tenho mais de 10 colegas agredidos, espancados, roubados, que desmaiaram dentro do Palácio do Planalto, e é nesse momento que eu decido encerrar a cobertura, porque eu percebo que, por isso que eu não encontrei ninguém lá, porque foi todo mundo agredido, né? Então, quando eu penso nessas fotos do 8 de janeiro, eu penso que elas não são só minhas, elas são deles e da sociedade, porque a grande maioria dos fotojornalistas não conseguiram completar a cobertura no 8 de janeiro. Eu fui uma das poucas que conseguiu. Pode passar para a próxima. E aí essa foto da moça pichando a estátua, né, que é uma das fotos, acho que é o único, acho não tenho certeza, o único registro profissional desse momento. Pode passar para a próxima. E essa foto é um pouco para representar o ataque à cultura também, lembrando que era um dos pilares de ataque à democracia, você atacar a cultura e as artes, né? Então essa foto representa isso. Essa foto foi feita dentro do Palácio do Planalto. Para vocês terem uma noção, numa cobertura normal de presidência, eu chego a clicar 2.000 frames, mais ou menos, para separar 10, 15 para o jornal. Nessa cobertura, que durou horas, que foi das 11 da manhã às 8 da noite, eu fotografei 53 minutos apenas, que foi o tempo que eu me senti segura, e foram só 700 frames, o que é muito pouco para uma cobertura dessa magnitude. Pode passar para a próxima. E aí o julgamento, né? E aí, só falando um pouquinho, essa foi uma foto muito difícil de fazer, porque a gente só tem 5 minutos para fotografar dentro do STF, e depois a gente tem que se retirar durante a sessão. E aqui foi uma briga minha com segurança, porque aqui são as cadeiras, eu precisava 5 centímetros. Eu falava, só 5 centímetros, só 5 centímetros. Senhora, não ultrapasse, né? E aí eu fui chutando o pirulito para ganhar os 5 centímetros e conseguir um ângulo, porque eu tô deitada no chão aqui, né? Estou com a câmera no chão, para conseguir colocar o brasão. E, nesses 5 minutos, o desespero, porque é um investimento. Então, eu decidi que eu ia fazer essa foto, então eu desisti de fazer qualquer outra foto. Então, eu não sei se eu estou perdendo outra coisa, se eu estou investindo certo. E o Alexandre de Moraes não estava olhando para o Bolsonaro. E eu precisava dos dois se olhando, senão não tem a foto. Então, enquanto eu esperava os 5 minutos, ia assim, falta 1 minuto, falta 30 segundos. Será que eu deveria fazer outra? Mas agora eu já investi demais. E aí, no final, nos últimos segundos, ele olha para o Bolsonaro e eu consigo, apesar de toda a briga com segurança, etc., fazer essa foto dos dois se encarando, com o brasão e a bandeira. Pode passar. Obrigada. Aí aqui é o advogado do Bolsonaro. E essa aqui é uma pequena homenagem à imprensa, que, nesse momento, eu diria que foram 5, 6 anos esperando esse momento, né? Cobrindo o Bolsonaro e vendo crimes acontecendo na nossa frente. Então, o momento do julgamento e da prisão é um momento também da consolidação do trabalho da imprensa, né? Além de tudo. Então, essa é uma pequena homenagem aos meus colegas repórteres que estavam ali na cobertura. Pode passar. Obrigada. E aí é um olhar... É muito interessante que esses dias eu ouvi uma foto de um colega meu fazendo esse mesmo momento, só que do outro lado, né? Dele me encarando. Não sei por que ele me encara bastante, às vezes. E aí ele me encarou, e aí, na foto dele, ele está me olhando com cara de bravo. E na minha, ele está com cara de assustado. Então, é interessante como a gente vê, né? Quando eu olho para essa foto, eu só vi o medo no olhar, eu não vi a intimidação, né? Então, para mim... E essa foto aqui, ele tinha acabado de sair da sala do julgamento. Assim, ele tinha acabado de encontrar Alexandre de Moraes frente a frente e sai, e me encara, e esse é um momento, né? Pode passar. E aí a tornozeleira, aí isso aqui é numa missa que ele foi. Vou contar muito rapidamente essa história, acho que algumas pessoas já ouviram essa história antes, então vou contar muito rapidamente aqui. Essa é uma história da não foto, né? Essa é uma foto que eu fiz, mas não era essa foto que eu queria fazer. Então, vou contar muito rápido essa história. Bolsonaro põe a tornozeleira eletrônica. Eu sei que ele vai pôr, eu corro para a casa dele. O condomínio dele é extremamente difícil de fotografar, é cheio de proibições. A gente já levou multa por estar lá, é difícil a negociação, inferno. Consigo fazer uma foto dele saindo de casa. Mas ele saindo de casa não significa nada, porque é o dia da tornozeleira. O que você quer? O pezinho, né? Óbvio. E aí eu estou lá, atrás desse pezinho, ele sai da Coletivas e nada da tornozeleira, aí ele fica no PL, aí ele sobe no PL, e o PL é um prédio de escritórios. Então, o primeiro andar
do estacionamento é aberto ao público e o segundo é exclusivo para quem tem escritório. Bolsonaro estava estacionado no segundo andar e eu descobri que um espelho tinha reflexo, dava para ver o carro dele. Então, eu me escondi atrás de um murinho e fiquei umas 6 horas abaixada olhando o reflexo do espelho. Quando ele saiu, eu dei o bote, os seguranças confusos, então todo mundo foi em cima, ele deu uma entrevista. Enquanto ele falava, eu ignorei tudo que ele falava, porque eu estava no pezinho, obviamente, né? E eu fiquei olhando aquela tornozeleira, assim, esperando ele fazer um movimento, a calça levantar, qualquer coisa, assim, sabe? Um pedacinho. Ele encerrou a entrevista, não quis mostrar o pé, né? Não mostrou. Eu falei, presidente, detalhe, a gente sempre chama de presidente, que é uma questão de... Como é que chama isso? De respeito? De respeito ao cargo, hierarquia, né? Hierarquia, é. Então, mesmo presidente que não é presidente, a gente chama de presidente. Então, Dilma sempre será presidente, Temer sempre presidente, Collor sempre presidente. Se sempre chama de presidente. Então, virei para ele e falei, presidente, mostra a tornozeleira. Aí ele olhou e falou, não, isso aqui é muito humilhante, não quero, né? Não. Falei, mas, presidente, você tem que pensar nisso como um símbolo. Mostra para mim a tornozeleira, isso é um símbolo. Aí ele olhou assim para mim e falou, vou pensar nisso aí. E foi. Aí, beleza, né? Fui para casa, frustrada, não consegui fazer a foto da tornozeleira. No dia seguinte, eu estou na esteira, me exercitando, Bolsonaro vai para o Congresso. Não dá tempo de eu ir para casa pegar equipamento. Não dá, Pedro Ladeira, que é a minha dupla, está lá. Eu olho Bolsonaro no Congresso, vou ver ao vivo, né? A coisa do cozinhar vendo ao vivo, né? Também, na esteira, olhando as notícias. Vou ver ao vivo. Aí eu paro a esteira, ele está no Congresso. Aí ele afasta todo mundo, levanta e fala, isso aqui é um símbolo! Eu, não! Gente, vou encerrar aqui, que deu tempo, senão não tem tempo para as perguntas. Se quiser passar rapidinho, só para o pessoal ver as fotos. O dia que ele foi preso, e mais uma, é o dia do Congresso da Dosimetria. Pode passar. E essa que foi a foto dele finalmente preso, depois de 40 horas para fazer essa foto. Gente, muito obrigada. Agradeço o Biló, Scolese, o papo foi ótimo. Uma boa tarde aí para vocês, boa feira. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!